Grande Deus, poderoso, Deus é Pai. Deus está me mostrando agora, no Gênesis capítulo 22, quando o Senhor chamou Abraão e falou para ele: pega o teu filho, que eu quero mostrar algo para você. Você sabia que o Isaac era o futuro de Abraão? É muito difícil uma pessoa jogar o futuro na lata do lixo. Mas Deus pediu um futuro para Abraão. Falou: traga aqui o seu futuro. Vou sacrificar o seu futuro. Como é difícil, não, Fátima? É, bastante. Né? Uhum. Poucas pessoas têm coragem de sacrificar o seu futuro. Então Deus usa a tua vida para falar aos corações coisas que estão escondidas no nosso íntimo, que serão reveladas. Coisas que estão escondidas e que o Senhor vai trazer à tona nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Por isso, usa a tua serva com poder, a graça e a dependência de Deus para todas as coisas. Porque sem a dependência de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso, o Senhor usa ela com poder, autoridade, cura e libertação. No nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Haverá cura. Pode ficar aqui, ó. Pode falar até às 5 da tarde, porque esse microfone vai segurar. O povo me mata. O povo me mata. Misericórdia. Graça e paz, queridos. Deus é bom, maravilhoso, né? Muito tremendo. E agradeço a Deus, né, por mais um dia de estar aqui, estar com vida, trazendo a sua palavra e a confiabilidade e o amor que Ele tem por nós, aqui foi falado, né, através da pastora Beth. E Ele é muito lindo, né, gente? E às vezes a gente fica assim, só enxerga Deus nas maiores coisas, e eu sou ao contrário, eu enxergo a Deus nos mínimos, sabe assim, na menor. E eu falo, ai Deus, como é difícil. Agora Deus usando o pastor Gilberto e falando sobre entrega tudo e Deus revelando o profundo e o escondido. E para a gente que traz a palavra de Deus, quando Deus Ele nos usa assim, não é uma situação muito fácil, não. Não é fácil para a gente que traz, assim, sabe? E Ele diz na sua palavra que Ele esconde dos sábios entendidos e dá aos pequeninos, né? E é isso que Ele faz comigo. Mas vou te dizer que não é fácil. Não é fácil mesmo. Porque Jesus já pagou o preço na cruz, mas nós, muitas das vezes o pessoal quer cortar a nossa cabeça. Agora, quando você vem trazer uma palavra, Deus vai abrir, Deus vai curar, é legal, nossa, eu fico super feliz, mas esses dias aí não tem sido fácil para mim não, sabe? Ontem até pedi um descanso para Deus, se Deus não... Hoje eu cancelei a agenda de ontem para me descansar, para poder me trazer a mensagem hoje aqui, que hoje eu prego de manhã aqui e à noite eu prego na Assembleia de Deus do Ministério do Brás, sabe? E não é fácil. E quero agradecer a Deus pelo carinho que vocês têm por mim, a pastora Beth, a pastora Heloísa, e eu sinto muita saudade delas, de vocês. Amém? Abra sua Bíblia, o livro do profeta Ageu, capítulo 1, quando eu vi a pastora Beth ministrando, e Deus tinha me dado esses dias aquela mesma palavra, para ela
em consonância daquilo que eu vou pregar aqui. Porque faz uma semana que eu estou orando dentro dessa palavra e pedindo para Deus, Deus, é uma situação difícil, mas imagina o profeta Ageu. Meu Deus, que dificuldade, eu tentei mudar uma semana. E olha que eu preguei essa semana assim, direto. Sexta-feira eu preguei de manhã e preguei à noite. Quinta eu preguei, sexta de manhã, sexta de noite. Aí de ontem eu cancelei porque eu ia pregar hoje, amanhã, então é muita mensagem na minha cabeça, sabe? Aí eu falei, Deus, eu estou ficando maluca, eu já sou maluca, e ainda com esse monte de coisa na minha cabeça. Eu tentei mudar até hoje de manhã, orando, falei, Deus, será que eu não posso levar uma outra mensagem? Mas o Senhor disse, não é essa. Aí vem a pastora Beth, ministra sobre a oferta, lá no livro de 1 Crônicas 29. Aí eu fiquei assim. Mas amém, queridos. Vamos ler. Em primeiro lugar, quando eu estava em conflito com Deus, com a minha alma, e dizendo assim, Deus, eu tenho que levar essa palavra. Aí Deus falou ao meu coração, diz para aquele povo, diz para a minha igreja, como eu disse, usando o profeta Malaquias no capítulo 3, o verso 6, parteado versículo, ele diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Sou fiel, ainda mesmo que o povo seja infiel, ainda que a igreja seja infiel, mas eu mantenho a minha fidelidade, tanto nas promessas em benefício ao meu povo, como também ao meu juízo. E eu falei, Deus, então nós vemos aqui a expressão e vendo a imutabilidade de Deus. Amém, queridos? Amém. E às vezes eu chego aqui, Deus fala, eu tenho uma palavra profética e tal, pastora Beth. Mas descansa, viu, Beth? Deus vai alargar a sua vida. Alargar, sim. Algo assim que vai entrar na tua vida financeira que você nem imagina. Não se preocupa não, viu? Deus está trazendo agora ao meu coração. E vai te prosperar de uma maneira tão grande. Ele vai te prosperar espiritualmente e financeiramente também, viu? É algo que te preocupa, concernente ao teu futuro, ao futuro da tua filha e do teu neto. Deus diz assim, descansa, porque eu vou fazer. Eu disse já lá atrás para ti, que você não ficasse preocupada, porque eu vou fazer uma grande obra. Porque eu entrego nesta manhã, ó glórias, algo glorioso do céu desce sobre as tuas mãos. O Senhor diz aqui essa manhã. Aleluia. E eu creio, amada, que Deus é o Deus de multiplicação, de tantas coisas. E aqui quando você ministrava, Ele faz além daquilo que pedimos ou imaginamos. Não chegou ao teu coração, ao teu ouvido, que você não deseja dentro do teu coração. Deus me disse, aquilo que é propriamente para o seu benefício, mas sempre para o benefício do outro. E portanto, dessa mesma forma, como Ele fez para a vida de Davi, Ele vai fazer na sua vida. Amém? Receba em nome de Jesus. Vamos lá no verso 2, diz assim a palavra do Senhor, do capítulo 1 do livro de Ageu. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não veio ainda o tempo em que essa casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, e para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Deus perguntando, fazendo uma pergunta através da mensagem do profeta Ageu. Quando ele diz assim, essas casas estucadas e esta casa, e há de ficar deserta a minha casa? Ora,
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário num saco furado. Quem recebe o salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, novamente: aplica os vossos corações aos vossos caminhos. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Verso 8: subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que não alcançaste. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei, por que causa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Aí vamos ao verso 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu. Eu vou repetir: e todo o resto do povo, as lideranças, os sacerdotes, está entendendo? E as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Amém, queridos? Olha, é muito tremendo, eu fico até assim tremendo na base. Então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus. Eles ouviram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, que foi o emissário de Deus, o mensageiro de Deus, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Amém, queridos? Aí no verso 2, no capítulo 2, Deus diz assim para mim, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Nós estamos tentando, para o profeta Ageu, nós sabemos que ele é contemporâneo do profeta Zacarias, e sabemos de toda a história, de todo o contexto que antecedeu quando Deus o levantara esse profeta com uma voz profética. É interessante nós que estudamos a palavra de Deus e meditamos na palavra de Deus, e eu fiquei pensando bastante e estudando sobre a vida do profeta Ageu. Tem muitas coisas que não, a Bíblia não relata, mas estudando, ele foi um período muito curto que ele profetizou. E ele foi levantado ali para profetizar para uma nação, a nação que tinha vindo de retorno, tinha vindo de retorno da Babilônia. Então, quando esse povo retorna, aqui nessa época, dentro desse contexto, eu acho que já era a terceira leva que vinha. A primeira veio com Esdra, que foi contemporâneo também deles, o Esdra, Neemias, Esther, todo esse povo. Como vocês sabem a história do povo de Israel, Deus fizeram uma promessa para eles que passariam 70 anos, promessa para eles de juízo, que eles passariam 70 anos ali na Babilônia. E quando eles passassem aproximadamente os 70 anos ali, o juízo de Deus sobre a nação do povo de Israel, onde ele tinha espalhado todo o seu povo, ele também levanta o profeta Jeremias para dizer
que haveria uma promessa de retorno para Jerusalém, e que quando ele também usa o profeta Isaías para dizer lá em Isaías 45, que ele levantaria um ungido, que na verdade ele não era, ele foi chamado como ungido, mas ele era um rei ímpio, ao qual Deus o ia levantar para trazer o seu povo de Israel, não com as mãos fechadas, mas com as mãos abertas, cheio de ouro, de prata, e assim ele vai cumprindo. Ele diz: abrirei o bom tesouro do céu e entregarei ao meu povo, ao sacerdote. E vai se cumprir essa palavra quando Deus então levanta o sacerdote Esdras, levanta Neemias, e ali Deus move o coração do rei Ciro, e vai se cumprir a promessa através do rei Ciro, que dá ouro, dá prata, dá tudo para eles, madeira, tudo o que eles necessitavam para vir a retorno a Jerusalém. E a incumbência que ele colocou na mão do sacerdote Esdras foi para que levantasse e restaurasse o templo dele, que o templo dele tinha desabado, pegou o ouro, a prata e todos os utensílios que tinha lá na Babilônia, que foi levado por Nabucodonosor, e na verdade foi Deus quem entregou todos aqueles pertences do templo dele para Nabucodonosor, entregou nas mãos de Nabucodonosor, ainda quando ele diz: ele também é meu ungido, e desfazendo do povo de Deus. Por quê? Porque o povo não andava na obediência, o povo não fazia a vontade do Senhor, o povo tinha fugido da verdade de Deus, o povo já não estava aplicando o seu coração para a verdade de Deus, o povo já não queria mais servir a Deus na verdade, e Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda faz uma promessa para eles: olha, vocês vão viver por um espaço de 70 anos dentro da Babilônia, mas depois eu vou trazer você de volta, vou mudar o cativeiro, vou mudar a sorte e mostrarei para vocês que eu sou o Senhor e não mudo. Quando eu faço uma promessa, eu não sei como homem, não sou como o povo de Israel, não sou como vocês que falam uma coisa para mim e não cumpre. Por isso a palavra de Deus nos diz que todo homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Ele vivifica, ele restaura, ele restabelece, ele cumpre a sua promessa, independente da nossa infidelidade com Deus. Porque Ele é o Senhor dos Exércitos, e Ele me trouxe aqui nesta manhã como voz profética para advertir o seu povo, para advertir a minha vida, para nos dizer que Ele sempre será fiel em todo o tempo. Deus é fiel em nossas vidas. A sua aliança, a sua promessa, tudo que Ele tem para mim, a restaurar, a curar, a salvar. Então Ele escolheu aquele povo, uma nação escolhida por Ele, propriedade peculiar de Deus. E nós, igreja do Deus vivo, nesta manhã, Deus está mandando dizer, independente de que você esteja fechando a mão para mim, para edificar essa casa, para reestruturar, eu trouxe você aqui nesta manhã para te dizer, independente de tudo isso, foi falado aqui que era uma manhã de renovo, que Deus estaria enchendo os lagares, e eu vi aqui a promessa, eu ouvi ali, sentada ali no último banco, e eu falei assim: Deus, é tão tremendo, porque o Senhor está confirmando a tua palavra. Aí vem a pastora Beth dizendo assim, ministrando sobre a oferta, quando Davi, ele expõe o seu coração, e a primeira expressão de Davi é dizendo assim, olha, chamando o povo para dar o melhor de si, para dar o melhor para Deus. Deus então levanta aquele homem segundo o coração e dizendo: Deus, olha, eu preciso dar o melhor, e não pelo fato dele ser o segundo coração de Deus, que ele estava ali falando aquilo para mostrar para o povo, mas não, ele fazia de bom grato, de gratidão a Deus. Ele é tanto que ele diz: Senhor, o que darei ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor me faz, por tantos benefícios que o Senhor pela sua soberania, o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, Deus, e nos deu tantas coisas, nos fez prosperar nessa terra deleitosa. Olha, Deus, ainda é pouco o que eu faço. E aí eu atentando para toda essa promessa estabelecida por Deus, e ali fixada por Deus, e aí eu fiquei: Deus,
Como é lindo que o Senhor já está em consonância quando o Senhor levanta o profeta Ageu para profetizar para essa nação, uma nação que estava ali toda com base na palavra de Deus, sabendo que Deus o tinha abençoado eles, e que eles tinham sido abençoados, que eles tinham sido restaurados, que Deus tinha cumprido a promessa. Mas ali naquele momento, naquele exato momento, naquela exata situação, Deus levanta o profeta para fazer um apelo àquela nação, e depois daquele apelo, ele vai profetizar dizendo, segundo a palavra de Deus, olha, vocês nesse tempo estão habitando em suas casas, nas casas estucadas, nas casas de alto valor, cuidando da sua vida, cuidando da sua família e esquecendo do meu templo. Deus, quando mandou reconstruir o templo, a Bíblia vem nos dizer que Ele deu o melhor para a reconstrução do templo de Deus e para reconstruir o povo, a trazer a santidade, a buscar a santidade, a buscar a sua palavra, a seguir os mandamentos e as leis e os preceitos do Senhor, ou seja, ter uma vida com Deus de santidade, de busca, de compromisso com Deus. Aí aquele povo, por um período de 3 anos, reconstruíram o templo, foram ali abençoados, mas de repente, por a obra do inimigo se levantar para que parasse a obra, ele levanta os samaritanos para se opor contra a obra de Deus, e eles ali ficaram acomodados, eles não lutaram, eles não oraram, eles não buscaram para a reconstrução novamente. A obra ficou paralisada por um espaço de 16 anos, ficou parada, mas Deus, vendo tudo aquilo no coração do povo, ainda assim havia uma classe que era rica, que estava bem adornada pelas bênçãos que Deus o tinha dado para aquele povo, e ainda assim, naquele mesmo desespero, Deus então olha para a nação e vê, e levanta novamente um sacerdote. E esse sacerdote vai lá, fala para o povo, fala para o rei, e de repente o rei Dario se levanta, porque manda um edito para parar a obra. E ele não se convence, irmão, porque o sacerdote verdadeiro, o pastor, a mulher, o homem de Deus, o crente verdadeiro, irmão, ele não se conforma quando ele vê a obra parada, quando a pessoa não está mais com o coração voltado para servir a Deus. E Deus então colocou aquilo no coração daquele homem, certamente, por quê? Porque ele se levanta e vai falar com o rei então vai lá, estabelece uma nova lei para o povo de Israel. Olha, eu preciso restaurar, eu preciso fazer isso, e dá na incumbência do sacerdote Esdras para que ele venha com uma jornada para restaurar o templo em Jerusalém. E é interessante que o sacerdote Esdras, quando ele começa a orar e buscar a Deus, ele diz assim: Senhor, agora eu entendo que o Senhor me deu ânimo, que o Senhor levantou o seu povo, e essa jornada eu vou ser feliz, porque o Senhor está conosco. E ali ele levantado, ele diz: Senhor, agora eu entendo, nós jejuamos e oramos, e o Senhor ouviu as nossas orações. Eu quero dizer, irmão, não tem oração que o sacerdote, que o membro, que o crente verdadeiro, genuíno, convertido, transformado, ore e não tenha resposta de vitória. E eu vim aqui nesta manhã para divertir as nossas vidas, mas também para profetizar sobre a minha e sobre a tua vida, que haverá cura, que haverá restauração, que haverá milagre, mas existe uma condição, a chamada à obediência às coisas de Deus. Glória a Deus. Deus então levanta o sacerdote Esdras, ele retorna para Jerusalém. Ele precisa do sacerdote. Ele precisa do sacerdote para levar as necessidades ao coração de Deus, a necessidade do povo para o coração de Deus. Mas ele também precisa de um profeta, uma voz profética que seja mensageiro para levar também a mensagem para o povo. A mensagem do povo para Deus através do sacerdote, e a mensagem de Deus para o povo usando os profetas. E os profetas verdadeiros e genuínos. A Bíblia diz que então Deus chama o profeta Ageu para advertir o seu povo.
Advertir o seu povo porque as casas deles, as necessidades deles, a prioridade do povo de Israel não era mais a casa de Deus, não eram as coisas de Deus, não eram as coisas do céu. E assim não é diferente em nossos dias, no contexto que nós vivemos, irmãos. Todo mundo quer o seu benefício, todo mundo quer ser servido de Deus. A igreja quer ser servida de Deus. Mas Deus me trouxe aqui essa manhã para te dizer, talvez você não esteja gostando da palavra. Talvez você não esteja, sabe, dizendo assim, poxa, eu gostaria que ela viesse aqui e profetizasse na minha vida, eu estou com a porta fechada, olha, a minha situação está assim, a minha situação financeira está assim. Assim estava a vida do povo de Israel também. O povo se preocupando só com as suas coisas e não priorizando as coisas de Deus. Sabe o que é, irmão? Porque Deus, quando abençoa o seu povo, compra casa, tudo isso Deus faz. As pessoas esquecem de Deus. O povo esquece de Deus. Se Deus dá um apartamento, ele não fica conformado, ele quer outro apartamento. Se Deus abre uma porta, Ele dá dentro de uma multinacional, multiplica o salário, aí daqui um pouco, passa 1, 2 meses, a pessoa não está mais feliz com aquilo ali. Eu quero o meu salário maior. E tudo não sacia, eles vivem numa insatisfação. E esse povo estava numa insatisfação, mas não estavam preocupados em fazer, em ornamentar, em se reestruturar, em reestruturar a casa de Deus, a casa do Senhor. Eles estavam largados, eles estavam desnutridos da palavra de Deus, eles não queriam mais saber das coisas de Deus, das coisas do céu. Mas eu vim aqui hoje como voz profética para te dizer, irmão, buscai primeiro o reino do céu e a justiça, e as outras coisas o Senhor vos acrescenta. Então ele precisava de uma voz profética. Ele levanta o mensageiro, a mensagem é dele, mas ele precisa do mensageiro, e ele precisa do mensageiro que seja ousado, sabe, um mensageiro cheio de autoridade para dizer para aquele povo, ó, assim diz o Senhor, está entendendo? Aplica o seu coração. Onde está teu coração? Só estão nos teus bens materiais? Porque você reclama que Deus não está te abençoando, está entrando como no teu bolso, aqui como ele diz assim, ó, aqui no verso, subir ao monte e trazer madeira, aí ele diz assim, ó, trouxeste para casa e ele lhe ressuprei. Põe aqui para mim. Ele diz assim, ó, semeais muito, recolheis pouco, verso 6. Mas não vos fartai, bebeis, mas não saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Quem recebe o salário no saco furado. Havia uma insatisfação, porque tudo que entrava na vida deles, saía também da mesma forma que entrava, saía. Porque eles não estavam preocupados com as coisas de Deus. Eles estavam preocupados, em ficar sentado e ser servido dentro da casa do Senhor. Eles não estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. Eles não estavam preocupados, até mesmo os levitas, os cantores, os sacerdotes que cuidavam das coisas santas do Senhor. Eles não estavam preocupados nem na santidade, nem na parte espiritual, nem na parte material. Por quê? Nem na parte material, nem na parte espiritual. Eles foram ungidos, eles foram levantados, irmão, mas não queriam servir a Deus. E não é diferente em nossos dias. Muitas vezes a pessoa pede, Deus, eu quero ser usado. Deus, eu quero ser levantado. Deus, eu quero ser ungido. Outros fazem biquinho porque não é levantado como obreiro. Outros fazem biquinho porque não é levantado como missionário. Mas quando Deus envia para a obra, não, eu não vou, manda outro Deus. Ei, Deus está falando aqui essa manhã. Esse negócio de ficar dando dízimo, de dando oferta, não é comigo não. A mesma coisa estava acontecendo com aquele povo. Por que eu sou obrigado a dar? Por que eu sou obrigado a devolver?
Eles não estavam dando, eles estavam devolvendo o que era de Deus. Deus não precisa do que é seu e nem do que é meu. Verdade. Fala, Jeová. Está sendo dura a mensagem, mas eu tenho que passar tudo que Deus colocou no meu coração. Olhaste para mim quando ele diz assim, ó, agora subi ao monte, trazei a madeira. Mas é interessante que ele diz, ó, tudo isso vocês podem fazer, tudo isso vocês podem buscar, tudo isso pode te causar prazer, mas você tem que aplicar o coração, o seu coração, as coisas que são santas, as coisas que são do céu. Para que eu mude os vossos caminhos, para que eu mude a sua sorte, existe uma condição. Deus não faz as coisas, entendeu? De qualquer jeito, e Ele não quer as coisas de qualquer jeito, Ele não quer que façamos a sua obra de qualquer jeito e de qualquer maneira. A Bíblia diz que ai daquele que faz a obra de Deus fraudulosamente, meu irmão, somente por uma obrigação. Não, nós temos que fazer com prazer, não como fardo, tá entendendo? Não como peso em nossas vidas. Ou você pensa que é fácil? A gente que traz a palavra, você pensa que nós não temos luta? Todos os dias nós temos luta acirrada. Essa semana mesmo, nossa, foi muito acirrada para mim, cheia de tantas lutas, tantas batalhas, que eu pensei que eu não ia dar conta de entregar o recado na sexta-feira de manhã, para mim, até para pegar o Uber, para me chegar no lugar, no local, para me pegar. Acho que os 5 Uber foram cancelados, e eu cheguei já na hora da palavra. Porque eu tinha levado também uma palavra de diversão para o povo, também, para a igreja. Eu falei, Deus, essa semana o Senhor só me pegou com essas palavras assim, para exortar o teu povo. Então Deus, quando Ele está exortando o povo, Ele está exortando a mim também, porque eu falei assim, Deus, eu estou cansada. Parece que não tem outro pregador, será que não tem outra missionária aqui nesse pedaço? Não, é só eu que o Senhor me chama. Comecei a reclamar e Deus puxou a minha orelha. Então eu vi aqui nesta manhã do dia de hoje, oh glória, à medida que o povo se convertesse, à medida que o povo aplicasse o seu coração para buscar genuinamente a verdade, a palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor, seria como o salmista Davi, quando ele diz, Senhor, escolhi andar no caminho da verdade, ou seja, no caminho da palavra de Deus, em consonância com a palavra de Deus. Deus, eu escolhi, Ele decidiu escolher a servir a Deus. Aí ele diz, Senhor, eu correrei pelo caminho dos mandamentos, dos estatutos e das leis do Senhor. Ele estava dizendo em outra palavra, Deus, eu decidi. A decisão está em nós. Como você quer que Deus abençoe, se você não quer fazer nada para Deus? Deus não é cobrador de imposto não, meu irmão. O que nós estamos fazendo, nós estamos devolvendo para Deus o que Ele já fez na cruz do Calvário com o seu Filho, entregando a sua vida por nós. E nós fomos alcançados pela sua divina graça. A graça de Deus revelada sobre os nossos corações. E a gente olha e observa e diz assim, Deus, um evangelho que é totalmente distorcido, o evangelho que todo mundo só quer dar, joga de lá e joga para cá. Deus, eu quero só ser servido pelo Senhor. Senhor, eu não quero fazer a obra. Senhor, eu estou doente. Uma hora eu estou com dor de cabeça, outra hora eu estou com isso, outra hora eu estou com aquilo. Irmãos, tem situações que eu vou pregar, e eu vou falar sobre cura, e eu vou doente pregar a palavra de Deus. Tem situações que Deus vai me usar ali naqueles púlpitos. Às vezes eu entro dentro das favelas para pregar, e minha perna trava quando eu vou levantar da cadeira para pregar. Acho que eu já contei para vocês aqui. Então tem diversas situações, querido. Então fosse por isso a gente ia parar. Heloísa me conhece há muitos anos. E ela sabe quantas lutas e guerras que eu já passei, que o diabo já tentou parar. E até mesmo, às vezes, o nosso coração se endurece para Deus. E talvez você esteja com o coração endurecido aí, dizendo, poxa, a missionária Fátima veio aqui para falar isso, para divertir o povo, para divertir a minha vida. Ei, eu quero dizer, ainda assim, com tudo isso, se você deixar Deus entrar no teu coração e plantar dentro do teu coração, eu quero dizer
que Ele vai multiplicar nessa situação que você está pedindo para Deus, ou que você vem pedindo para Deus. Deus, eu quero a cura. Deus, eu quero a libertação. Deus, eu preciso dessa libertação. Deus, eu preciso que o Senhor mude o meu cenário. O cenário daquele povo não era um cenário criado por Deus, não, querido. Deus permitiu tudo aquilo para divertir aquele povo, para que ele se consertasse e buscasse e priorizar a vontade de Deus. Não inverter os valores, não distorcer a verdade, que é a sua palavra. Então Deus levanta o profeta Ageu com essa mensagem, dizendo assim: olha aqui, Zorobabel, olha aqui, Josué, sumo sacerdote, as lideranças e todo o povo de Israel, que estavam desconcertados, eles estavam acomodados, eles estavam nas suas casas luxuosas. Você talvez esteja no requinte, talvez você tenha casas e outras casas e outros apartamentos e que deseja no seu coração. Isso Deus não tira do nosso coração, mas nós não podemos estar primeiramente olhando e observando só as coisas materiais, os bens materiais. Deus tem coisas mais eternas para mim e para a sua vida. E são prioridade, a salvação da nossa família, a salvação da nossa alma, meu irmão. Você pode ter 1000 prédios, você pode ter 1000 apartamentos, tudo isso Deus deixa, mas você não se preocupa com a tua vida eterna, com a tua vida espiritual. Às vezes você pode ter todo o material, mas você não tem uma vida espiritual, você tem uma vida espiritual paralisada, uma vida emocional, você dentro do seu casamento também. Você precisa ser reestruturado, você precisa ser restaurado. Ou talvez que você que entrou aqui nunca ouviu a palavra de Deus. Talvez você esteja caminhando agora e está falando, essa mulher, o que ela está pregando? Eu estou pregando a palavra de Deus. Deus está dizendo: eu tenho um amor eterno. Eu te chamei, eu te escolhi para uma grande obra. Eu te abraço com amor eterno, com amor leal. Deus tem um amor leal para mim e para a sua vida, querido. E quando Ele nos adverte, irmão, é porque Ele quer nos dar vitória. Você não entende isso? E eu falo assim: Deus. E a Bíblia diz que então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, o príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Eles foram advertidos, mas eles tomaram uma posição em Deus. Talvez você esteja sentado aí e seja assim: Deus, será que vale a pena eu me posicionar? Senhor, será que vale a pena eu estar te servindo? Senhor, será que vale a pena? Será que vale a pena te servir de verdade? Será que vale a pena? Ei, para por aí. Eu quero te dizer que vai valer a pena. Eu quero te dizer: não desanime, não pare no meio da caminhada. Eu sei que tudo no princípio é muito bom, irmã Fátima, mas quando eu comecei, que eu aceitei a Jesus, ou quando eu comecei a trabalhar na obra, era tudo muito bom, quando a gente está no primeiro amor. Aí vem, vai passando, vai chegando as lutas, e vai acirrando, vai nos cercando, vai vindo grandes desafios em nossas vidas, que muitas das vezes a gente tenta querer ir e nós não conseguimos caminhar. Mas Deus também, nessa mesma caminhada, Ele levanta um profeta também chamado Elias, para advertir o seu povo, que não queria compromisso com Deus. O povo não estava mais em Deus. E diz assim: até quando? Até quando você vai costear em teus pensamentos? Até quando você vai servir a Baal? Você vai servir a ídolos? Você vai servir o Deus do dinheiro? O Deus da fertilidade? O Deus do dinheiro, o Deus que só abre porta? Até quando você vai ficar com o pé no mundo? Até quando você vai ficar no muro? Sem decidir o que você quer, se você quer ficar com o Baal ou se você quer ficar com Deus.
o Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos. Eu quero dizer aqui nesta manhã, em nome de Jesus, tome um posicionamento. Mas, irmão, você não sabe da minha situação. Irmão, você não sabe o quanto Satanás tem tripudiado sobre a minha vida, tentando paralisar a minha vida. Eu estou com essa enfermidade. Olha, eu estou com isso. Eu quero te dizer que Deus me trouxe aqui essa manhã. Talvez você não esteja entendendo, mas a glória do Senhor está passando aqui neste lugar. Oh, glórias! E derramando uma unção gloriosa de cura, de libertação, nesse espaço pequeno aqui, no templo do Senhor, nessa casa em que o Senhor escolheu e santificou para levar o nome dEle. Oh, glórias! Deus está reestruturando. Ele quer um posicionamento seu. Não vale a pena você vir aqui só aos domingos e sentar aqui e dizer: Deus, Senhor, eu estou te servindo. Na verdade, você não está servindo, você está sendo servido por Deus. Você está vindo com uma mera obrigação. Você está vindo fazendo como um ritual religioso. Mas nesta manhã, eu quero te dizer, quando Deus levanta ele e diz assim: olha aqui Salatiel, olha aqui Zorobabel, olha aqui Josué e todo o povo, agora eu entendi que vocês resolveram aplicar o vosso coração aquilo, a minha casa, primeiramente fazer a minha obra, fazer a minha vontade. Eu vou responder para ti. Eu vou abrir os céus. Eu cerrei os céus, mas agora eu vou abrir os céus em favor do meu povo. Aí ele se levanta, porque assim, querido, eu imagino quando eles estão sendo advertidos, a cara de um, a cara de outro, porque às vezes nós estamos pregando, a gente está pregando, mas a gente vê a cara de um, a cara de outro fazendo cara feia, dizendo: poxa vida, ela veio aqui para pregar isso. Isso não, irmão. Eu vim aqui para pegar a palavra de Deus, genuína e eficaz. Eu já vi pregações de Ageu, onde o povo balança, onde o povo pula, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória! Tá. Como você quer a glória da segunda casa maior, se você não cuidou nem de fazer na primeira? Como você quer que Deus venha restaurar você, se você já foi ricamente abençoado e não está nem aí com as coisas de Deus? Você vem, senta, vem na igreja quando você entende. Você vai ao templo do Senhor quando você está na mal, ou quando está no vale da sombra da morte, porque crente é assim, meu irmão. Eu falo porque eu faço visitas em hospitais. Quando eles estão morrendo, irmã Fátima, faz um apelo: eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Agora, de verdade, irmã Fátima, ora por mim, para Deus me curar, me tirar dessa aqui, irmã. Eu falo sem medo de errar. E as pessoas morrendo ali, e com um diagnóstico sombrio, dizendo assim: não tem mais jeito. E Deus manda profetizar: tem jeito. Ai, irmã Fátima, se Deus te der aqui para mim, quando eu sair daqui, eu vou te procurar e eu vou servir a Deus. Oh, meu irmão, você não tem que me procurar, você tem que procurar e tomar um posicionamento com Deus. Irmã Fátima, querido, sabe por quê? Eu lido com muitos jovens. Irmã Fátima, ora por mim, que meu noivo me deixou. Irmã Fátima, se ele voltar, meu noivo, irmã Fátima, se ele voltar e vai ser meu futuro marido, irmã Fátima, ele fez a proposta para mim, mas ele deu as costas para mim. Eu sirvo a Deus de verdade, eu não estou fazendo a obra, eu não estou servindo a Deus. Agora eu compreendo, irmã Fátima, por favor, ora para mim, vê o que Deus fala para mim. Eu falei assim: vai se converter, minha filha. Fala, Jeová. Agora pensa, tem que ouvir isso. Não é só de um, nem de dois. Irmã, e se Deus te der uma visão ou falar alguma coisa, você me liga para ver o que Deus fala para mim?
Verdade, irmãos. Irmã Fátima, se Deus me curar, irmã Fátima, se Deus me curar, de verdade, irmã Fátima, eu vou andar com você, eu vou ser cooperadora na obra com você. Irmã Fátima, se Deus fizer essa sentença do juiz, porque eu estou quase perdendo meu apartamento, quase a minha casa, se Deus me der, irmã, você pode contar comigo. Você me dá o número do seu Pix, o número da sua conta, irmã Fátima. Eu falo, você está pensando que eu sou o quê? E está pensando que Deus é o quê? Irmão, hoje Deus está nos advertindo e eu estou contando esse testemunho, é para a glória de Deus, é para você ver, queridos, que Deus é um Deus bondoso, benevolente, benigno, assaz. E Ele me trouxe aqui essa manhã para te dizer, se conserta. O teu bolso está furado. Por que você não é dizimista? Por que você não é ofertante? E quer ser levantado por Deus? Por que você louva, você canta, você balança, você isso, diz Deus e tal, e rebola por aqui por cima no púlpito, e não dá o seu dízimo, e dá o pior para Deus? Você está igual esse povo estava com o profeta Malaquias, e aqui no início dizendo, olha, estou com o saco furado, eu como e não me... Está insatisfeito. Por que você está insatisfeito? Se você está esquecendo de dar, devolver o que é de Deus. Ai, irmã Fátima, a última vez que você esteve aqui foi legal, porque o pastor Israel estava pregando aqui, foi um avivamento, e foi isso, e foi aquilo. Sim, Deus faz tudo isso, minha irmã. Mas também Ele levanta profeta para falar quando a gente está desconcertado. Também gosto quando eu ligo para o pastor Israel, ou que ele vem, que nós encontramos, tal, tudo mais, que ele vem profetizar, mas ele também já veio advertindo a minha vida, Deus usando a vida dele, e eu sou amiga dele. E o maior amigo nosso é Jesus nessa manhã. Remando e a fé. Às vezes você fala, irmã Fátima, faz isso, faz aquilo. Irmã, eu continuo, viu, irmã? Eu não estou falando isso com relação a você. Eu quero dizer que Deus vai te libertar, irmã. Você vai ficar curada completamente. Desde o dia que eu me propus a orar pela sua vida, irmão. Deus, e coloquei a missionária Elaine. Nós estamos jejuando, nós estamos consagrando a nossa vida em prol, ramando e a sebe, ramando e eu sou sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Alain-me sobre. Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida, minha irmã. Descansa. Tu não vai desejar a sepultura, não. Deus vai te levantar. Mando e haverá um renovo sobre a tua vida. Mando e eu sou. E assim como houve no povo de Israel, eles ali guardando, se privando de devolver o que é de Deus, o que era de Deus. E talvez você também esteja escondendo, mas eu não vou dar oferta, mas eu não vou dar dízimo. Irmão, a pastora Beth não sabe, mas Deus sabe o que está lá dentro da tua caderneta de poupança. Deus sabe o que está lá dentro da tua casa, está entendendo? Que você se priva de dar para Deus. E você diz assim, eu vou dar para o homem. Você não está dando para o homem, não. Você não está dando para o pastor, você não está dando para o missionário. Não. Você está escondendo e você está, sabe o quê? É com o coração duro. O teu coração está voltado para as coisas materiais, como esse povo estava. Voltado para o coração duro para não abençoar a casa de Deus. Deus então reteu os céus. Deus reteu os céus, como a missionária Fátima. Deus fechou a porta, Deus travou a porta, Deus já arrumou até comprador para a tua casa, para o teu apartamento. Mas você não
Enquanto você não se posicionar. Ei, eu não sou pregadora da prosperidade, mas Deus está me dizendo aqui, ó, tem corações que estão travados e Deus travou. Foi Deus que travou. Foi Deus que travou. E cuidado se ele não vai travar a empresa. Hein? Cuidado. Não adianta você querer dizer que eu venha profetizar aqui que Deus vai abrir a porta, porque eu não vou profetizar para você não. E nem vem pedir oração para mim, que é para Deus destravar não, porque eu não vou orar. Eu não estou falando isso com arrogância. Entendeu? É o que Deus está colocando na minha boca, com autoridade, no nome de Jesus, que é Ele que vai operar sobre a tua vida. Mas você precisa se consertar. Teu coração está duro. Teu coração, olha, o teu bolso está mesmo com um saquetel furado. Está entendendo? Talvez vai sumir da tua conta. Você talvez não quer devolver o que é de Deus. Deus pode criar uma lei, está entendendo? E quem vai comer o teu dinheiro é o governo. Quem vai tirar do teu bolso é o governo. Quem vai tirar do teu bolso, oh, glória, Jesus, aleluia, aquele advogado que fica te enrolando. E fica mentindo para ti. Eu estou até com dificuldade de trazer, porque eu falei assim, Deus, que coisa terrível. Mas aqui ele já vem com uma palavra de ânimo para nossas vidas, quando o povo resolveu aplicar o coração para as coisas de Deus. A Bíblia diz que no 7º mês, depois de 3 meses mais ou menos, ele diz agora, olha, fala Zorobabel, fala, príncipe do meu povo, para este povo, está entendendo? Para o sacerdote, todo o resto do povo, que há entre vós que tendo ficado, viu esta casa, aqueles que estavam chorando, aqueles que viveram a glória, a primeira glória da primeira casa. E quando Deus dizendo aqui de ver a primeira glória, meu irmão, não era a glória em suntuosidade, ostentação, não é isso não. Era a glória de Deus sobre o povo. A glória dele resplandecendo. Vocês estão chorando, vocês estão preocupados com a suntuosidade, com a beleza, sabe? Mas Deus está dizendo aqui nesta manhã, não se preocupe com isso não. Eu tenho coisas maiores para a tua vida. Esforça-te. Faz a minha obra. Bota a mão nos escombros. Vai lá, não diga não para Deus. Não se recuse quando Deus te manda. Não se recuse a orar e usar com autoridade aquilo que Deus colocou na tua boca para você profetizar. À medida que você vai profetizando, à medida que você vai fazendo, Deus, aquilo que Ele delega para a sua vida, meu irmão, Ele vai cumprir na tua vida. Tu vai ver as portas que tu fechaste com as tuas próprias mãos, quando Deus abriu para te levar a palavra de Deus e você está recusando, porque você está priorizando as coisas de dentro da tua família e está deixando as coisas de Deus. Glória a Deus. Quando você deixa as delícias do mundo, você fica mais voltada para o seu bel prazer, para as vaidades. Não, eu preciso fazer essa viagem, porque eu preciso descansar. Irmão, tem 2 anos que eu estou querendo descansar e ter uma viagem para mim descansar e eu não consigo. Eu falo, Deus, que negócio é esse? E Deus está dizendo aqui, tem pessoas aqui dentro que gostam de viajar e fica planejando e compra uma passagem de não sei quanto valor, mas não querem abençoar a casa de Deus. Meu Deus. Obrigado. Aí ele diz assim, esforça-te, bota as tuas mãos. Existe uma coisa, daqui a pouco eu farei tremer o céu, oh glória, pode subir isso se você já quiser, e farei tremer todas as nações. Aqui quando ele está falando, ele está apontando a vinda do nosso Senhor Jesus, mas ele diz assim, minha é dele, a prata e o ouro,
diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz assim, ó, a glória desta última será maior do que a primeira, diz o Senhor. Neste lugar, ó glória, eu darei paz, ó glória. Quando o povo se consertou e tem o restante da palavra, ó glória. Mas Deus me trouxe até o verso 9, porque o Senhor resolveu abençoar o seu povo, a despertar, porque eles estavam desconcertados. E muitas das vezes nós estamos desconcertados. Nós precisamos nos consertar. Nós precisamos entender que Deus é Deus, que nós somos o vaso, Ele é o oleiro. Ele talvez me trouxe aqui essa manhã para te dizer, eu estou te lapidando. As coisas andam erradas dentro da tua casa. Mas será que você está fazendo as coisas certas para Deus? Será que você está sendo referencial como homem e mulher de Deus? Como crente? Talvez você não esteja se portando diante dos teus filhos como você deveria se portar. Quem sabe você, teu filho, está discutindo contigo e você batendo boca e falando palavrão. Quem sabe você entrou aqui dizendo assim, mas lá no meu trabalho eu vivo no meio do ímpio, eu tenho que falar a mesma linguagem dele. Ei, cria vergonha na tua cara. Quem sabe Deus te trouxe aqui essa manhã para te dizer, olha, eu abrirei o céu. A glória da segunda casa será maior que a primeira, mas não esqueça, meu é o ouro, meu é a prata. Eu vou te dar, eu vou te dar. Eu te prometi que eu vou abrir as portas, eu vou abrir. Eu te prometi que vou te curar, eu vou te curar. Eu te prometi que eu vou, Ramande, Xerébia, Anaide, que assubre, fazer isso sobre a tua vida. Eu te prometi que eu vou mudar o teu diagnóstico e eu vou fazer. Eu te prometi, Ramandarai, assobe de Caianu. Lamando Yossio, Canai. Eu não te prometi? Estou tirando do teu caminho. Estou limpando a tua casa. Estou limpando porque preciso limpar. Estou entrando no teu coração essa manhã. Estou restaurando a tua vida. Eu não te quero te ver sentada. Eu te levantei para uma grande obra. Não recuses o que eu botei nas tuas mãos. Mas irmã, eu estou passando por essa situação. Eu passei por essa situação. A minha situação é essa. Deus não está preocupado com isso, minha querida. Eu quero te dizer que hoje, ainda com tudo isso, Deus derrama um bálsamo sobre a tua vida. Deus está restaurando a tua vida, mas existe uma condição. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele colocar as coisas no lugar dentro da tua casa. Está entendendo? Cadê o teu esposo? Eita, Jeová. Segura aqui, ó. Levanta. Se conserta. Não adianta você ficar aqui batendo, pulando, se você não se conserta e não toma uma posição em Deus. É muito bonito, você é talentoso, o que Deus botou nas tuas mãos, mas Deus está requerendo de você santificação, viu, meu amado? Talvez você nem olhe mais para minha cara e nem vem mais dar a paz do Senhor. Mas Deus está requerendo de você santificação, está entendendo? Você precisa se posicionar em Deus. Você precisa se posicionar em Deus. Você precisa ser referência dentro da tua casa. Não adianta você ser sacerdote, nem levita, nem cantor aqui em cima do púlpito, se você não faz as coisas certas dentro da tua casa. Deus está olhando. E é com o seu olhar benigno, de misericórdia, que Ele está mandando eu te dar esse recado. Eu via sobre a tua laia, sobre na gassurianda, labaxé. Nós queremos o melhor de Deus. Ele pode te dar o melhor.
E Ele vai te dar o melhor. Mas Ele está exigindo de ti santidade. Ele está exigindo de ti, amando e assou. Aquilo que tu não devolve para Ele, está entendendo? Aquilo que Ele te dá. E você dá a sobra, o pior, como aquele povo estava dando. O gado, as ovelhas, tudo. Aquilo que estava com defeito. Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua vida. E outra coisa, Ele não mistura o que é santo com o que é profano. E nesta manhã, oh glória, Deus vai fazer uma limpeza aqui em cima desse púlpito. Se não se santificar, Deus vai fazer uma limpeza. Eu não estou falando concernente a esses jovens que vêm de outro ministério. Eu estou falando na igreja mesmo aqui, ó. A igreja local, o povo de Deus, que congrega aqui dentro desta igreja. Esse povo que quer ser abençoado, esses obreiros, esses que vêm cantar, que vêm louvar, e não são ofertantes, não são dizimistas, e quer fazer a obra de qualquer jeito, Deus está dizendo, eu estou exigindo santificação. Não adianta você dizer, Deus abre uma porta e te colocar numa multinacional para você trabalhar, se você não vai devolver o que é dele. Você pode ganhar milhões, mas vai sair pelo teu bolso, vai sair. Deus pode levar através de medicações, de remédios que você vai ter que gastar. Deus está dizendo, será que você quer ir para o vale da sombra da morte? Para eu mostrar para você a minha glória. Eu não quero mostrar desse jeito a minha glória. Eu quero mostrar para você sendo um menino, um obreiro, sabe, um ofertante na minha casa, um coração íntegro voltado para as coisas que são do céu. Eu tenho coisas maiores e melhores para vocês. E você vai bater a cabeça e bate, até quando? Eu quero que venha um profeta, que profetize, eu caia, aí vem no pulo, cai no poder, aí joga o pano em cima, isso é que é Deus. Hoje eu não vim para isso. Gostaria muito. Eu relutei com Deus. Mas Deus nessa manhã me trouxe aqui para nos despertar, para nós nos alinharmos, assim como Ele quis que aquele povo se alinhasse. Aquele povo foi se santificar, do sacerdote até os governantes, tudo, todo o povo de Deus. Como nós queremos o melhor de Deus, se nós não damos o melhor para Deus. O salmista Davi, quando a pastora ministrou aqui em 1 Crônicas 29, a maior preocupação dele, que Deus abençoasse o povo, não era só em abençoar o povo, é ele dar o melhor para Deus. Vocês lembram quando ele chegou naquela eira de Onã? Ele disse assim, o rei se levantou para ele e disse assim, está aqui Davi, ouro, tem prata, tem tudo para esse culto que você vai fazer, esse sacrifício a Deus. Ele disse, não quero nada disso, nada que não me custe o meu sacrifício, que eu tenho que dar o melhor para Deus. Ele rejeitou, ele recusou, meu irmão. E tem crente aqui que em vez de recusar as ofertas lá do mundo, tá entendendo? As propostas lá do mundo, lá dentro daquela empresa, está fazendo as coisas erradas e pensa que Deus não está vendo. Deus está vendo. Davi tinha tudo para pregar aquilo que não pertencia a ele e ele não ia dar para Deus, porque ele sabia o Deus que ele servia. Será que você não sabe o Deus que você serve? Você pensa que ele não está aí do céu, está alheio à tua situação, à tua postura, está entendendo? Ao teu caráter.
Quem sabe Deus te trouxe aqui essa manhã. Você está sendo, não, mas hoje à tarde hoje à noite eu vou pegar e vou ouvir outra palavra que eu acho que essa missionária trouxe. Hoje é tudo da carne. É do Santo Espírito de Deus. Eles aplicaram o coração. Eles decidiram. E quem decide somos nós, querido. A servir a Deus integralmente. Você quer servir a Deus do teu jeito e não é assim. Deus, se Ele exige de nós 100%, nós não temos que dar só 50%. Nós temos que dar o melhor para Deus. Ou você pensa que eu não estou cansada, eu gostaria hoje, tá? De verdade, hoje tive vontade de ficar na cama dormindo até tarde. Eu não faço isso. Mas sabe quando teu corpo está dolorido? Mas eu tenho compromisso com Deus. Eu sei que eu tenho compromisso com a pastora Beth, mas a minha preocupação maior, glória, é com Deus. Glória. Você crê, moça? Você está congregando aqui, moça? Não? Você congrega aqui nesse lugar? Não, eu sou de outra igreja. É outra igreja? Deus te trouxe hoje aqui. Você está ouvindo essa mensagem. E Deus está me dizendo aqui, vou abrir, vou fazer, vou restaurar. Dá tuas mãos. Veio aqui para receber uma grande vitória da parte do Senhor. Tu não veio aqui porque tu quis, não. Foi o próprio Deus que te trouxe aqui para te dizer, eu abrirei uma grande e excelente porta e o meu nome será glorificado. Você acredita nisso? Que Deus está fazendo isso em teu favor? Há uma situação que você vem vivendo. O Senhor diz assim, não olhe para trás, porque todo o mal que veio contra o povo de Deus, Ele diz, ficai parado. Você está vendo? Ficai parado. E veja o livramento que eu vos dou. Não olha para trás, os cavaleiros, os faraós. Não. A luta e tudo que tem vindo acontecendo na tua vida. Ele disse, não olhe para trás. Porque hoje eu vou fazer uma coisa nova sobre a tua vida. Assim como Ele fez para o povo de Israel. Tudo que estava escravizando, tudo que estava vindo como impedimento para a vida deles. Assim estava vindo na tua vida e o Senhor hoje derruba essa barreira na sua vida. Você crê, moço? Deus derruba essa barreira e te diz assim, abre uma excelente porta para você nessa manhã. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus está te curando, viu, amado? Deus está entrando nas entranhas, amanduraia, sede, canta, nábia, laia, sobre. Posso botar minhas mãos, irmã? Que Jesus está te curando aqui. Tremendamente o que Deus está fazendo nesta manhã sobre a sua vida. Como você se chama? Rosângela. Você não tem noção do que Deus vai fazer e ainda por esses dias Ele vai sinalizar na tua vida, viu? Ele vai sinalizar na tua vida e dentro da tua casa o Senhor diz, estou enviando anjos lá dentro da tua casa, e aquele terror e aquela coisa chata que incomoda a tua vida não vai mais incomodar, porque Deus está indo lá na tua casa e o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus! Diz que Ele é bom, diz que Ele é bom, moça, diz que Ele é bom, diz que Ele é bom, diz que Ele é fiel, diz que Ele é bom, diz que Ele é fiel, todo tempo. Deus é lindo, maravilhoso. Deus está pondo em ordem a tua vida espiritual. Você é membro daqui da igreja? É? Ela é membro da igreja aqui? Eu vi um sol que brilhava sobre a tua vida, sobre a tua face. Aí esse sol não pega só a tua face, todo o teu corpo. Deus diz assim para ti, eu sou o sol da justiça. Existe uma causa terrivelmente impossível, mas Ele manda te dizer, nessa manhã, mas sobre vós, que temei ao Senhor, nascerá o sol da justiça. A justiça de Deus está chegando sobre a tua vida. Se o homem não quer fazer, irmão, não se preocupa, porque Deus ainda te dará um sinal. Conta o espaço de hoje a 15 dias.
Deus vai abrir os céus em teu favor. Deus vai abrir os céus em teu favor. 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 Tu tem pedido, tu tem clamado, tu tem chorado, as lágrimas já não tem mais nem lágrima, né, irmão? Acabou as lágrimas, o modo de falar. Mas o Senhor que me assiste e que te assiste, nesta manhã, Ele diz para ti, ó, a mesma palavra que Ele falou para o sacerdote Zacarias. As tuas orações subiu ao céu. Tu está sendo assistida. Oh glória. Ele diz que terá paz e alegria. Tudo aquilo que o diabo roubou na sua vida, né? Tudo aquilo que o diabo roubou. Irmã, Deus diz assim, vou trazer regozijo e alegria para ela. Vou libertar aquele que tu tem pedido. Tenha o cuidado, lamando a Arábia sobre. Vejo Deus nessa manhã dizendo assim para ti, ó. Você está muito preocupada se vai descer a sepultura. Não vai. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não é o momento. Viu? Não é o momento. Não vai descer a sepultura. Não vai descer a sepultura. Deus diz nesta manhã, tu terás alegria e regozijo, irmã. Oh glória. Tu tem pedido para Deus há muito tempo. Deus soluciona isso. Será que é para mim? Será que é para mim não ir? Deus, será que é para mim sair? Será que é para mim ficar? Deus diz, não é para sair, é para ficar. Fica! Porque quem vai fazer justiça em teu favor é Deus. Fica! Não sai! Fica! Não sai! Porque se tu sair, o diabo entra. Eita Deus, xarábia. Fica! Não sai! E deixa que Deus vai trabalhar. Deixa que Deus vai transformar. Ainda que ele tenha que botar na moinha, mas ele vai fazer. Entendeu? Fica. Porque se você sair, o diabo entra e toma conta da situação. Então deixa Deus cuidar. Deixa Deus fazer. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. 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 Glórias. 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 Glórias nessa manhã. Deus te trouxe aqui. Não fique com medo. Mas eu vi Deus fechando a tua sepultura. Não ia ter tempo de te socorrer. Mas o socorro está vindo hoje em teu favor. Só que Deus está dizendo para ti esta manhã, estou vindo em socorro em teu favor. Mas Deus está dizendo para ti, como Ele falou para Ló, apressa-te, Ló. E a vergonha nessa cara, Ló. Ló, não vai para lá, Ló. Teu lugar é aqui, Ló. Teu lugar é aqui, Ló. Teu lugar é aqui, Ló. E Ló dizendo, não, Senhor, não é desse jeito. Eu quero ir para lá. E Deus diz, não. E Ló foi. Deus está dizendo para ti, não vai para lá. Teu lugar é aqui, na casa de Deus. No lugar onde Deus escolheu para Ló. E Ló diz, Deus, para aquela montanha, para aquele lugar, porque Deus já sabia o que ia acontecer com ele e com a família.
Por isso Deus me trouxe aqui nesta manhã, irmãos, que fosse só para entregar para você. Eu larguei esse microfone e já tinha ido embora. Mas todo o tempo que eu estava pregando ali, Deus me mostrava, fechando a tua sepultura e dizendo, como ele disse para Ló, que não é para responder para Deus, ah, não, Senhor, desse jeito não. Ele falou para Deus, para lá não quero ir. Para lá, para ficar sentada, ouvindo, não, quero ir. Deus tem uma grande obra com a tua vida, moça. Só que você precisa se posicionar em Deus. Talvez você nunca mais vai querer me abraçar e dizer Fatinha e tal, tudo mais. Mas aqui não é a pessoa da Fátima, é a pessoa do Espírito Santo. Se posiciona com Deus. Deus já fez tanto na tua vida. E está fazendo. Hoje, Ele está destruindo o decreto do inferno que via contra a tua vida com a morte. E por conta disso, Deus está operando sobre o teu coração, sobre a tua circulação sanguínea, sobre a tua pressão, que vai num pico muito alto. Mas nesta manhã Deus me diz assim, estou operando sobre a tua vida. E há um livramento da parte do Senhor. É sua neta? Eu vi um livramento da parte do Senhor para a sua netinha. Vi Deus guardando a sua neta. Deus guardando. Eu via 2 motoqueiros querendo cercar essa jovem. Mas Deus dizendo assim, eu abrigo, vou cegar o inimigo para não te pegar. Está entendendo, jovem? Ele vai cegar o inimigo e vai te dar essa vitória. Você crê? Você acredita, Elaine? Você crê? Você confia? De verdade? Verdadeira? De verdade, de verdade. Eu vejo Deus estruturando toda a tua vida espiritual. Busca de verdade. Entrega o teu melhor para Deus. O teu melhor tempo, o teu melhor jejum. A tua vida consagrada ao Senhor. E tu vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Tu vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Você olha com esse olhar de incredulidade, dizendo, será que não é a carne dela? Não é a minha carne, é o Espírito Santo, que sabe que pode vir a acontecer na tua vida um outro desastre na tua vida. E Deus está dizendo, eu não levantei ela dessa vez para acontecer outro desastre na sua vida. Deus hoje me levanta como voz profética para a tua vida. Está entendendo? Se você ora só 10 minutos, você vai começar a orar 1 hora. E não tem esse negócio de preguiça. Sabe por quê, irmão? A gente tem um negócio, a gente fica 1, 2 horas na internet, não é? Nas redes sociais, mas não quer ficar 1 minuto de joelho. Você quer ser usada? Deus já colocou nas tuas mãos. Mas também existe uma verdade para nossas vidas. Ele coloca tarefas em nossa incumbência. Só que a gente faz relaxadamente. Nesta manhã Deus me trouxe para te dizer, vou restaurar, mas eu estou querendo mais de ti, mais comunhão, mais vida com Deus. Vida com Deus, irmã, quando as pessoas olham vida com Deus, não é você vir só para a igreja e ficar sentado aqui. Vida com Deus é ter uma devocional, é ter um compromisso de oração e de busca. Amém, querido? Deus é fiel. Glória, 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 glória. Ei, irmão, eu vejo Deus colocando um anel, um outro anel, um outro anel. Eu vejo 3 anéis sobre tuas mãos. E esses 3 anéis, Deus diz, está chegando uma honra para o ministério, para a vida dele. Lamanda e a segue. Das tuas mãos, remando e eu sobre a tua mão direita eu vejo 2 anéis, aí ele coloca um na mão esquerda e diz assim, sou eu que vou fazer, sou eu que vou operar, sou eu que vou usar, sou eu que estou derramando a unção sobre a vida dele nessa manhã. Lá e a sub, tu pode profetizar, tu pode falar, comendo a palavra, porque Deus vai te usar numa autoridade, numa proporção que você não vai ter entendimento, até das visões que Deus vai te dar, amando eu sobrenatural, e o nome do Senhor será glorificado. Isso eu descanso o teu coração.
Descansa o teu coração. Vou mover uma situação em teu favor. Emande, orou e assume. Aquele que tem negado, ramando e sobre o bem material para a tua vida. Vou mover o coração daquele homem para saber que tu és minha filha. Para saber que eu sou o teu Deus. Mas por que ela foi ser crente? Não é porque tu quis ser crente, foi Deus que te escolheu. E Deus vai te honrar. Vai mover aquele coração duro, que está negando que Ele tem do melhor para te abençoar. O meu Deus vai mover o coração daquele homem e vai chegar na tua frente, lamando aí sobre, lamando eu sou, e vai te dizer, ó, recebe a bênção, irmã, e não vai ser para pouco tempo não, viu? A bênção vai ser assim numa completude, vai ser total para tua vida e para a vida lá e a sobre do teu filho. Rimando eu sob laga subiramba lá basuri decai. Diz o Senhor nessa noite, nesta tarde, no dia de hoje, lamando caia sobre. Ele te rodeia lá basuriando e derrama uma unção sobrenatural. E Ele diz para ti também, Alabassuri, a obra que eu tenho contigo, Aramanduia sub é tão grande, Lamanduia sério. Vou abrir uma porta e nessa porta vou te dar um acesso, Ramanduia sobre. E nesse acesso, Labassuri decai a núbia. Eu vejo você vestida com novas vestes sacerdotais. E diz o Senhor, vou te usar, Nemandaia sub Labassuri para os meus jovens, para os meus, para os pequeninos, para os grandes, Labassuri decai a núbia. Talvez vocês não tenham noção, Remanduia sob, Emandianai assim. Mas Deus, como é que eu vou, Ramanduia sob? Se o meu filho está nessa condição, na Arábia Submandia, Deus prepara, Ramanduia sub, e vai te levar para a nação. Alamanduia siquinaia sub, mas a irmã, como é que eu vou? Deus, como é que eu vou? Ramanduia sub. Não pergunta e não questiona, porque o Senhor bota nessa noite, nessa manhã, sela com anel, araia sobre, e diz para ti, amando eu sobre, o teu passaporte, o teu visto, Deus entrega nesta manhã e diz para ti, sou eu Deus que cuido, sou eu Deus que levo, sou eu Deus que vou abrir as fronteiras, e tu virás a minha glória, Ramante, Xerebe, Anagassubre, no meio do povo desconhecido dessa nação, aonde tu vai profetizar, aonde tu vai ministrar, aonde tu vai louvar, e a glória do Senhor descerá sobre os teus lábios, Ramando eu sou. Assim diz o Senhor para ti. Oh glória, diz que Ele é bom. Queridos, que nós ficamos com essa palavra, vamos comendo, nos alimentando durante a semana. Eu sei que Deus vai falar de outras formas para você, mas o que foi para hoje, deixa Deus entrar no teu coração com essa palavra. Aplica o seu coração às coisas de Deus, às coisas que são eternas, e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amém? Segura aí só para você falar. Que o Senhor Deus já falou. O domingo passado a pregação foi rebeldia. E nesse, Deus manda posicionar. E Deus, Ele não cansa de falar, né? Quando o povo estava lá, olhando Noé fazer a arca, muitos estavam gozando de Noé,
Mas, querido, se posicione. Deus, Ele estava na reunião ontem. Alinhamento vai começar do púlpito para o povo. Então Deus quer um alinhamento, um posicionamento. E quem não estiver dentro desse posicionamento, infelizmente será convidado a ficar no banco até que sinta realmente como é importante refletir a glória de Deus. E isso não são apenas os líderes, nada disso, é o próprio Deus que está falando com o povo. A começar pelo louvor, começar pelos pastores, presbíteros, os amigos da noiva no geral, mas já não é mais é uma condição sine qua non para que possamos continuar caminhando perante o Senhor. Deus quer posicionamento, amém, queridos? Então, se Ele quer, você tem que cumprir, você precisa ter uma mudança. Não é ouvir apenas a palavra, mas que essa palavra venha gerar uma transformação sobre a sua vida. E, queridos, tenha certeza, Jesus, Ele fez muitos milagres, mas o maior milagre que Ele faz é mudar a nossa vida, é a nossa vida ser transformada. Amém? Põe a mão no teu coração e diga assim: Jesus, eu me abro para uma grande transformação. Eu sei que através dessas palavras que têm vindo do púlpito, o Senhor quer obediência, o Senhor quer gerar obediência, e eu aceito, eu declaro obedecer as palavras que têm saído do coração de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus, Ele quer. Deus vai levantar muitos homens e mulheres aqui, mas o Senhor, Ele quer que você não seja aquela figueira estéril, inútil, que não dá frutos. O maior milagre que tem é o Senhor gerar essa transformação sobre a tua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós despedimos o povo em paz, Senhor, e declaramos que o Senhor fez tudo o que o Senhor fez na cruz para libertar os cativos, dar vista aos cegos, abrir os olhos e os ouvidos do teu povo. Por isso, Pai, nós não queremos estar naquele versículo: tinha olhos e não viam, tinha ouvidos e não ouviam, mas queremos ser o povo transformado, o povo que gera frutos e reflete a tua glória, em nome de Jesus. Vão em paz, que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém, queridos? Em nome de Jesus.